Oi, gente, a paz do Senhor para vocês. E aí, como é que vocês estão? Sejam bem-vindos aqui a mais uma semana do nosso podcast Leão do Norte. É uma honra estar aqui com vocês, é uma honra ter você aqui comigo semanalmente, nos ouvindo e sendo edificado pela palavra de Deus. Lembre de compartilhar esse episódio de hoje, de enviar aí para várias pessoas, porque nós estamos aqui, né, trabalhando para o reino de Deus, para que outras vidas sejam alcançadas através desse conteúdo. Então, com você, a sua parte que lhe cabe é enviar, compartilhar e também comentar. Comenta aí ao longo do episódio, enquanto você for ouvindo, o que Deus está falando com você naquele momento. Então, comenta aqui que eu quero saber, tá bom? E também, gente, vai lá nos seguir nas nossas redes sociais. O meu nome é Adriana Haugen, com H, tá? H-A. E também nos siga na página ali da nossa igreja, Mevan Noruega. Nós estamos diariamente postando conteúdo para fortalecer a tua fé. Então nos siga lá e indique também o nosso perfil para outras pessoas, para que outras pessoas também venham receber do Senhor, tá bom? Obrigado, e hoje nós vamos falar sobre permanecendo firmes até o fim. Eu quero falar um pouco sobre perseverança com vocês. Eu estou numa série aqui falando muito para novos convertidos e talvez esse tema de hoje também vai te ajudar. Porque quando a gente é novo convertido, a gente, né, entrega a nossa vida para Jesus, faz aquela oração de confissão, a gente meio que não sabe, né? A gente pega meio que assim, eu senti uma presença tão boa, senti aquele arrepio, aquele choro, aquela atmosfera do louvor, tudo aquilo envolve, né, na pessoa. E claro, o Espírito Santo também que toca e convence. E aí você levanta a sua mão e entrega a sua vida para Jesus. Mas a segunda-feira vem. E aí você fica, tá, mas o que eu vou fazer agora? Eu não sei se vocês tiveram essa experiência do batismo, mas eu lembro quando eu me batizei, gente. Eu demorei bastante para me batizar, inclusive, porque eu sempre tinha um certo temor do batismo, porque eu pensava assim, gente, o que adianta me batizar e continuar no pecado? Só que é meio até que tolice, porque a gente joga muito pra gente essa responsabilidade. É nossa responsabilidade, claro, não pecar de forma intencional, mas a gente precisa entender que é um trabalho conjunto com o Senhor, porque é Ele também que nos dá graça, que nos fortifica, que nos ajuda a não cair no pecado. Então, é um trabalho dos dois, né? Mas eu pensava muito que era só o meu. E eu falava, não vou me batizar. Até que eu me converti ali em 2015, aliás, fazem 10 anos que eu me converti, entreguei minha vida para Jesus. E eu decidi me batizar porque verdadeiramente eu estava agora entendendo que Jesus era quem iria me sustentar nessa jornada, que iria me ajudar quando o pecado viesse, a tentação, enfim. E aí eu penso, quando eu decidi me batizar, eu lembro que eu fiquei assim, meu Deus, e agora como é que vai ser depois do batismo? Porque eu escutava muito, né, que o batismo é um novo nascimento. E eu ficava, tá, mas o que é que vai acontecer agora? Será que algo vai mudar na minha vida e tal? E assim, fisicamente não mudou nada, continua a mesma coisa, mas assim, espiritualmente, eu entrei numa jornada com Deus de crescimento, amadurecimento, transformação, lapidação, porque a gente também passa pelo processo de lapidação. O Senhor começa a tirar coisas da gente e coisas que vão doer, viu, gente? Vão doer. Então, eu passei por tudo isso após o batismo. Então, é muito interessante. Então, para você que está aí, já se batizou, ainda está pensando nessa questão, é muito importante você ter consciência e entendimento sobre a perseverança, porque a gente precisa muito dessa habilidade, se eu posso assim usar esse termo, para viver com Cristo, porque vai vir situações, vai vir dificuldades, vai vir momentos de crise, vai vir muita coisa, mas se você perseverar até o fim, a Bíblia fala, serás salvo. Então a perseverança é extremamente importante para nós no início, e não só no início, na verdade, né? Durante toda a nossa jornada. Então já comenta aqui para mim, você é uma pessoa perseverante? Você se acha perseverante? Eu acreditava que eu não era. Até que um dia uma pessoa chegou para mim e falou assim, poxa, Adriana, mas tu já parou para pensar que tu tem perseverado na tua fé? Você tem permanecido, você não tem desistido, apesar de todos, né, todas as dificuldades,
todos os desafios, você tem permanecido. Eu falei, poxa, eu nunca tinha pensado sobre isso. Mas a gente sabe, né, que existe, né, outras áreas da nossa vida que a gente também tem que aprender a perseverar. Se você é uma pessoa que gosta e que tem um objetivo de emagrecer, por exemplo, você tem que ter muito claro isso que você deseja, esse objetivo, para que você consiga perseverar até você alcançar esse objetivo. Se você é uma pessoa que gosta de leitura, por exemplo, você também precisa ter um objetivo e perseverar até conquistar esse objetivo. A mesma coisa na nossa vida com Deus. Nós precisamos entender que o que nos leva a perseverar, o objetivo dessa perseverança com Cristo é a nossa salvação, é a eternidade. Então, nós precisamos olhar para a eternidade o tempo todo, diariamente, para que nenhum pecado, nenhuma tentação, nenhuma provação, nenhuma porta fechada, nada disso nos afaste do Senhor. Então, é necessário a gente perseverar. E aqui em Hebreus, no capítulo 10, no versículo 36, diz assim: vocês precisam perseverar. De modo que, quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Olha só que o escritor do livro de Hebreus está falando, né? Que nós precisamos perseverar, de modo que, quando tiverem feito a vontade de Deus. Então, existe uma vontade, inclusive em algum dos episódios aí vai sair um episódio onde eu falo sobre isso, né? Sobre identificar a vontade de Deus. Então, ele fala que a gente precisa perseverar até, né, viver, até estar vivendo, na verdade, a vontade de Deus. Então, nosso objetivo aqui com a perseverança é a gente chegar a viver e a desfrutar da vontade de Deus. Vocês lembram que eu falei dos objetivos aí no início? Objetivos da academia, da leitura, enfim. E aqui o escritor lhe fala, né? Vocês precisam perseverar de modo que quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Então, nosso objetivo para a perseverança aqui é conhecer e viver a vontade de Deus. Então, em algum momento você já pensou em desistir? É uma pergunta que eu te faço. A Bíblia nos mostra, né, que a perseverança ela é a chave para nós permanecermos firmes até o fim, aqui nesse livro, nesse texto que eu li para vocês, e recebermos a promessa que Deus já nos entregou. É através da perseverança. A perseverança é a chave que abre essa porta para que possamos um dia receber aquilo que o Senhor nos prometeu. Então, quantas vezes eu acredito que você já teve essa vontade de parar em algum momento da sua vida. Eu já tive, gente, confesso que eu já tive, mas glória a Deus que o Senhor não permitiu. E de desistir, né, dessa caminhada com Deus. Muitas vezes a gente para, eu vou desistir, eu não estou mais aguentando, está muito difícil. E, inclusive, esses dias eu estava ouvindo um louvor e falava muito sobre isso. Eu estou pensando em desistir, era alguma coisa assim. E na hora, assim, tipo, sabe, um clique na minha cabeça, eu fiquei, poxa, tá, mas se a pessoa decide desistir, para onde que ela vai? Eu quero te perguntar isso. Se você desistir de viver hoje para o Senhor, para onde você vai? Você vai voltar para onde você estava antes do Senhor ter te encontrado? Para o lamaçal do pecado, para viver as suas vontades, quebrando a cara, vivendo de qualquer jeito, frustrada, decepcionada. Eu não sei de onde o Senhor te tirou, sabe, um lugar de depressão, ansiedade. Você quer voltar para esse lugar? Porque a gente às vezes não para refletir naquilo que estamos pensando. E por isso Satanás faz bagunça na nossa mente. Porque a gente fica, eu vou desistir, eu não estou mais aguentando. Tá. Você tem o livre-arbítrio, você pode fazer, pode decidir por isso. Mas a pergunta que eu te faço, para onde você vai? Jesus, em um certo momento, ele estava com seus discípulos, estava pregando ali para os seus discípulos, e aí, no final, foi um texto muito duro que ele estava trazendo, né, para os discípulos dele, para os seguidores dele, e aí muitos se viram as costas e vão embora. E Jesus olha para os discípulos dele e pergunta, e vocês também não vão? E aí o apóstolo Pedro vai, de forma muito ousada, ele fala, Senhor, para onde nós iremos? Se só tu tem as palavras de vida eterna. Olha que poderoso isso, gente. Nós precisamos ter essa consciência.
Para onde nós iremos se só o Senhor pode salvar a nossa alma do inferno? Só o Senhor pode nos livrar do mal, das investidas de Satanás. Porque Satanás, gente, só quer destruir a nossa vida. Não pense você que o que ele está te oferecendo, porque muitas vezes a gente está vivendo com Cristo, mas está flertando com as coisas do mundo. E aí a gente começa, poxa, mas se eu tivesse no mundo, eu tinha isso, eu tinha aquilo, eu tinha. E com Deus não está acontecendo nada. Então você está flertando com os dois mundos, né? O mundo espiritual e o mundo aqui real. E aí você fica, aí você pensa o quê? Quem é que está te oferecendo? Quem é que está trazendo essas ofertas para você? Será que verdadeiramente é Deus? Porque se for de Deus, você vai permanecer, você vai desejar continuar nessa jornada com Cristo. Mas quando não vem de Deus, ele vai te afastando. Então, quem está te oferecendo essas coisas aí? Então você precisa estar atento para onde você vai. Para onde você vai se você desistir dessa caminhada com Jesus? O que é interessante é que eu sempre tento assim, comparar, né? A pessoa que caminha com Jesus, quando ela pensa nessa questão da desistência, ela acha que, tipo, eu vou desistir, eu vou parar de sofrer, eu vou parar de ter lutas, eu vou, sabe, não vai ser mais tão difícil como está sendo. É igual a pessoa que tem depressão, sabia? Se você parar para comparar, fazer uma autoanálise aí, é muito parecido, que a pessoa quando ela tem depressão, que ela pensa em suicídio, é justamente o que ela acredita. Que se ela tirar, né, ali a própria vida, ela acha que tudo vai passar. Que tudo vai passar. Quando, na verdade, gente, não passa. É algo momentâneo. Talvez passe de forma momentânea para aquela pessoa. Mas qual é o fim dessa pessoa? Qual será o fim dessa pessoa? A Bíblia fala que Deus deu a vida e Deus tira a vida. Então, só Deus tem esse poder de tirar e de nos dar a vida. Então, a gente não tem essa autoridade, esse poder, essa decisão mesmo. Não temos. É o Senhor. Então, quando nós fazemos, nós pecamos contra Ele. Então, a mesma coisa a pessoa quando acha assim, eu vou desistir dessa caminhada com Cristo. Não estou mais suportando, tá demais. Aí você vai para onde? Você acha que no mundo você não vai ter problema? Você acha que no mundo você não vai ter dificuldade? Você acha que no mundo você não vai ter decepções? Você acha que você não vai ser frustrado? Você vai, gente, você vai, porque você está lutando, quando você está dentro da igreja, você está lutando contra o teu inimigo, que é Satanás. Mas com você, você tem Cristo lutando com você. Você não está sozinho. Você tem alguém guerreando junto com você, te guardando, te protegendo, suprindo todas as tuas necessidades, sejam emocionais, sejam físicas, sejam espirituais. Você tem um Deus que cuida de você em todo o tempo. E você acha que no mundo você vai ter? Não vai ter. Porque aí você vai ceder aquilo que o teu inimigo deseja. Que é justamente por isso que ele te ataca. Porque ele está atacando, porque ele sabe o potencial que você é. Ele sabe as bênçãos que tem sobre a tua vida, a palavra que o Senhor já liberou. É por isso que ele te ataca. Nenhum ladrão vai assaltar uma casa se não tiver nada de valor. Sim ou não? É estupidez de um ladrão entrar numa casa de pessoas simples, humildes, pobres, que não tem nada de valor ali dentro. Ele vai fazer o que lá dentro? O que ele vai fazer lá dentro, minha gente? Nada. Então, se Satanás está te atacando tanto, tenha certeza disso. É porque tem algo de valor dentro de você. E ele quer destruir. E a forma que ele vai fazer é te atacando, lançando palavras, lançando pessoas para te atingir, causando decepção, tristeza. Mas aí você deve permanecer como? Com os olhos fixos em Jesus. Com os olhos fixos em Jesus. Porque só Ele pode salvar a tua alma. Só Ele pode te libertar e te livrar das mãos e do poder de Satanás. Só Ele pode te libertar de qualquer ataque do inimigo. Só Jesus. Vai ler a Bíblia que você vai entender. Isso não são as minhas palavras. É a Bíblia. Vai lá ler o Antigo Testamento, você vai ver quanto Deus libertou o povo do inimigo deles. Quantos livramentos o povo teve. E você acha mesmo que Deus não vai te livrar?
Você acha mesmo que Deus não vai te cuidar de você, não vai te ajudar, não vai te dar graça para passar por tudo isso? A Bíblia mesmo fala que não tem provação maior, que Ele dá conforme, sabe, aquilo que Ele vai nos dando capacidade. Então, sai desse lugar. Comece já pensando, poxa, para onde eu vou mesmo? Eu não tenho para onde ir mais, não. Eu não tenho para onde ir. Só Jesus tem as palavras de vida eterna. Só Ele pode salvar a minha alma do inferno. Então, já, sabe? Tira isso da sua mente se você está pensando em desistir, porque você não tem para onde ir. Todo cristão passa por lutas. Todo. Mas o que diferencia quem chega até o fim é a perseverança. É a perseverança. É ela que vai diferenciar você de chegar até o fim. Então, perseverar é continuar mesmo quando tudo dentro de você grita para parar. Perseverar, presta atenção, é continuar mesmo quando tudo dentro de você grita para você parar. É isso que é perseverar. Perseverar não tem nada a ver com, eu não estou dando conta mais, eu vou desistir. Não. Tá doendo, tá me custando. Dentro de mim, a minha alma tá gritando, para! Eu já tive esse momento, onde, sabe, eu queria parar tudo. Mas eu perseverei. Mesmo com todas as lutas internas e externas, eu perseverei. E os frutos têm chegado. Os frutos têm chegado. Então, vale a pena você perseverar. E a necessidade que nós precisamos ter, né, da perseverança. Aqui, como eu li aqui em Hebreus 11:36, nós precisamos perseverar para que, havendo feito a vontade de Deus, nós alcançaremos a promessa. Então, a promessa não é para quem começa, mas é para quem permanece. Só acessa a promessa quem permanece até o fim. Então, você consegue acessar a promessa. Isso que o livro de Hebreus está falando para a gente. Então, a chave, como eu já mencionei, para você acessar a promessa é a perseverança. É a perseverança. Então, muitos começam, né, animados. Por isso que eu perguntei, você está iniciando sua vida com Cristo? Então, muitos recém-convertidos, novos convertidos, começam animados, empolgados. Mas quando começam a vir as dificuldades, as provações, os tempos difíceis, o deserto, oh meu Deus, pensa que um crente não gosta de deserto, mas todo crente passa. E aí, quando começa a surgir tudo isso, vem o desânimo. Vem o desânimo. Então, isso revela ainda o Deus está no nosso coração. Ou revela aquilo que está no nosso coração. Porque muitas vezes a gente começamos a nossa jornada com Cristo com a motivação errada. Eu estou passando por um tempo de enfermidade, de luto, de dor, de perseguição. Então eu vou buscar Cristo. E aí quando tudo isso passa, a gente abandona o Senhor. Ou a gente faz o quê? Abandona antes mesmo do Senhor trazer a resposta para a gente. Como eu li aqui para vocês. Muitos começam animados, sim, mas desistem no meio do caminho, porque desanimam diante das adversidades. E o fruto da perseverança, tem 2 textos que eu quero ler com vocês, que falou bastante comigo, que é lá em Tiago, capítulo 1, versículo 12, que diz assim: bem-aventurado o homem que suporta a provação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida. Olha que texto poderoso que o apóstolo Tiago traz para a gente. Bem-aventurado o homem, ou seja, feliz é o homem que suporta a provação, porque depois de aprovado, receberá aí a coroa da vida. Então, para você receber essa coroa da vida, que no grande dia nós iremos receber diretamente do nosso Senhor, você precisa suportar a provação. E como é que você suporta? Através da perseverança. E Marcos 13:13 diz: aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Então, a perseverança não só forma o nosso caráter, mas também nos guarda até a salvação final. Olha só, a perseverança não só forma o nosso caráter, mas também nos guarda até a salvação final. É importante nós entendermos isso, tá? Então, nós iremos passar por momentos de dificuldade, nós iremos passar por momentos de provações, tempos difíceis, sim, nós iremos passar.
mais, entendendo que tudo isso é um processo, é um tempo, é a forma de Deus nos moldar para realmente extrair da gente o melhor e nos levar à estatura do varão perfeito. A Bíblia fala sobre isso. Então nós precisamos entender o propósito da provação, porque é através da provação que gera em nós perseverança. Deixa eu ler aqui outra vez com vocês, Tiago, capítulo 1, versículo 2, que diz assim: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. Olha só, a prova da sua fé é através da sua fé provada ali no fogo, no dia a dia, quando você quer dizer não, mas você permanece. Isso irá gerar em você em você perseverança. E a perseverança, eu gosto muito desse texto, diz: deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Então, vocês percebem que a provação gera perseverança. A perseverança, ela, agindo de forma completa no homem, ela produz maturidade e integridade. Olha só que forte isso. Maturidade e integridade. Então, para que você experimente uma maturidade em Deus, uma integridade, você precisa passar pelas provações. E todas essas provações, esses tempos difíceis, gerará em você perseverança. Então, é necessário, na nossa vida com Cristo, nós vivemos de modo perseverante. Mesmo quando as coisas não fizerem sentido para você, mesmo quando o céu estiver fechado, mesmo quando Deus estiver em silêncio, sabe? Independente de qualquer coisa, você precisa perseverar. Porque vai ter momentos sim onde Deus ficará em silêncio. Houve um tempo, se você pegar a Bíblia, entre o Antigo Testamento e o Novo, antes da chegada de Jesus, que Deus ficou em silêncio, não falou com seus profetas. A Bíblia não fala nada antes de Malaquias até Mateus. A Bíblia não fala nada. Porque teve um tempo ali de silêncio, até Jesus chegar. Então vai ter momentos na nossa vida que a gente vai abrir a Bíblia e falar assim: nossa, mas não é isso. Meu Deus, não tá batendo, sabe? Deus não tá falando. Por mais que seja a palavra dele, mas tem, sabe, eu não sei vocês, mas eu sinto muitas vezes que quando a gente lê a Bíblia, a gente sente Deus falando diretamente com a gente, ainda mais por situações que nós estamos passando. Mas vai ter vezes que você vai ler e falar: meu Deus, parece que não tá fazendo sentido nada. Nada tá fazendo sentido. E aí Deus não usa os profetas. Vocês lembram quando o rei Saul, que diante, né, de uma dificuldade, ele foi buscar o Senhor através ali do sacerdócio, e Deus não falou por meio do sacerdócio. E ele foi buscar uma adivinha para ouvir a Deus, e depois a adivinha trouxe de volta ali, né? Tudo isso é engano, espírito de engano, mas para vocês entenderem, trouxe ali o profeta Samuel para responder ali o que Saul queria ouvir. Então, gente, vai ter momentos que a gente vai passar por isso, mas a gente deve perseverar, continuar perseverando, continuar buscando o Senhor, porque até no silêncio dele, ele está trabalhando. Até no silêncio de Deus, ele está trabalhando. Então, entenda isso. Haverá momentos na sua vida com Cristo que você não entenderá. Você novo, convertido, ouça-me agora. Eu já tenho 10 anos, eu acho que eu posso falar agora um pouco com vocês. No início, tudo é maravilhoso. Tudo é perfeito, tudo é, sabe? Você está vivendo esse novo amor, essa paixão em Cristo, esse fogo, né? E chegará um momento que, quando a primeira aprovação vier, vai te dar te dar um certo desânimo. Porque a gente acredita muitas vezes que quando a gente sai do mundo e vem para Deus, os nossos problemas acabaram. Mas isso não é uma verdade. Só que a diferença é que no mundo você estava sozinho, lutando. Mas com Deus, você tem Ele para te capacitar, para te forjar, para te sustentar, para te ajudar, para te conduzir, para te lançar. Você tem Ele contigo, então você não está sozinho. Você entende isso? Então, persevere.
Peça ao Senhor, Senhor, me ajuda a perseverar, porque quando chegar o tempo difícil, eu quero continuar. Então, resultados da perseverança geram maturidade espiritual, forjam nosso caráter em Cristo, garante recompensas eternas, nos sustenta firmes até o fim, sustenta nossa fé ali, firmes até o fim. E nós precisamos, né, usar também a perseverança no nosso casamento em tempos difíceis. Eu mencionei no início, né, a questão da academia, se você gosta de uma leitura, você precisa usar, né, da perseverança, mas também no nosso casamento. No mundo, dizem muito, né, que com 7 anos há uma crise no casamento. Aí depois, não sei quantos anos novamente. Assim, gente, eu não sei se eu acredito muito não, mas crises eu sei que acontece, porque ainda mais no primeiro ano ali, gente, que são duas pessoas totalmente diferentes se juntando, e aí chega aquele momento que agora parece que cai a ficha, sabe? Então, eu não sou mais sozinha, agora eu tenho uma pessoa que eu tenho que cuidar, que eu tenho que zelar, tenho que amar, né? Enfim, e aí começam os conflitos, as discordâncias, então começa ali as crises, é natural, todo casamento passa por isso. Mas você precisa o quê? Perseverar. Porque se você receber uma palavra do Senhor para você estar naquele casamento, então persevere, porque inclua o Senhor também. Inclua o Senhor nesse casamento, porque você incluindo Ele, tudo te vai bem. Apesar de tudo isso, Ele vai conduzindo, vai te dando sabedoria, vai te dando discernimento, vai te dando estratégia, vai te, sabe, te ajudando nesse casamento. Então, inclua o Senhor. Permaneça também firme no ministério, mesmo muitas vezes sem um reconhecimento, também pode acontecer, né? Da gente estar fazendo coisas ali, nossa, às vezes um líder não reconhece, ou a gente, poxa, eu estou fazendo tanta coisa aqui e minha pastora não me eleva de nível, ou eleva de nível assim, né, no sentido ministerial. Poxa, eu comecei como obreiro da casa, mas continuo depois de tantos anos como obreiro, não tenho um desenvolvimento, minha pastora não vê isso. Permaneça, persevere, porque você não está fazendo para o homem, você está fazendo para Deus. Entenda isso. É para o Senhor que você está fazendo. E por mais que às vezes um líder humano não reconheça, os céus já estão reconhecendo. Sabe por que eu falo isso? Porque Davi é um exemplo clássico para nós. Davi estava ali, entre as malhadas do seu pai, cuidando das ovelhinhas do pai, cuidando com amor, com zelo, realmente com dedicação. E aí, ele não era reconhecido, os outros filhos eram, né, faziam parte ali do exército de Israel, eram militares e tal. E Davi não era ninguém. Davi era só o pastor das ovelhas, só o pastorzinho das ovelhas. Mas, aos olhos de Deus, ele não era só um pastor, ele já era um rei. E no tempo certo, o reconhecimento veio. E Davi foi consagrado rei e começou a reinar ali anos depois em Israel. Então, confie em Deus. Sabe, se o teu coração está desanimado porque você não está sendo reconhecido pelo homem, tudo tem um tempo. A Bíblia fala, tudo tem um tempo determinado abaixo dos céus. Então, descanse o seu coração, continue servindo, continue fazendo com amor, que no tempo certo o reconhecimento vem. Se não vier por meio desse teu líder, vai vir por meio de outros. Então, Deus não vai parar de fazer aquilo que Ele já tem planejado para você por causa do homem, tá bom? Então, não pare de orar diante do silêncio de Deus também, como eu já mencionei. Esperar com fé pelas promessas ainda não cumpridas. Então, continue orando, mesmo quando as promessas ainda não chegaram. Continue orando, continue acreditando, continue buscando, porque na hora certa também as promessas irão ser cumpridas. E como eu já dei exemplos aqui bíblicos para vocês sobre perseverança, já falei sobre Jó, né? Mas eu trouxe num outro contexto. Mas Jó é um exemplo também para a gente, porque ele perseverou, mesmo sem entender o que ele estava vivendo. Porque tu imagina, gente, ele estava lá desfrutando do melhor, era um dos homens mais ricos ali do lugar que ele vivia, e foi do nada, gente. A Bíblia não fala assim que houve uma preparação, foi um pouquinho, não, foi do nada. Ele perdeu todos os filhos, perdeu tudo que ele tinha, tudo foi destruído, então assim, foi, sabe, do nada. Mas ele perseverou, mesmo sem entender nada, ele acreditou e continuou ali. Paulo, o apóstolo Paulo, também suportou as perseguições, as prisões, os naufrágios, os ataques. Gente, quanta coisa ele suportou.
quanta coisa. É bom a gente ler a Bíblia porque isso fortalece a nossa fé e nos ajuda a continuar perseverando. Então, o apóstolo Paulo, mesmo ter vivendo tudo isso, ele não desistiu. Ele perseverou. Jesus, nosso, né, querido Jesus, suportou a cruz por causa da alegria que estava proposta para ele. Imagina hoje ele está vendo lá dos céus a quantidade de filhos que estão aí vivendo para ele, que estão pregando em nome dele, que acreditam nele. Então, gente, a perseverança não é a ausência de dor, é a escolha de continuar apesar dela. Entendam isso, tá? Porque como eu trouxe os exemplos aqui, vocês viram que todos passaram por dores, mas eles escolheram continuar apesar delas. Então, como nós podemos perseverar no nosso dia a dia? É através da permanência da palavra de Deus. Como eu disse, é a palavra de Deus que nos fortalece diante de qualquer coisa, seja no dia bom como no dia mau. Porque a gente sabe, né, que o dia bom, ele também vem, mas o dia mau também. Então, assim, né, pondere. No dia bom, desfrute, se alegre, mas permaneça na palavra, permaneça em Cristo. Não se deixe, né, confundir, enganar, se distrair, porque você está vivendo um tempo bom. Que muitas vezes também, né, a gente tem isso. Quando tá tudo mal, eu tô lá nos pés de Jesus. Quando tá tudo bom, eu esqueço de Jesus. Não. Permaneça em Cristo. É através da palavra dele. Isso vai te ajudar. Uma vida constante de oração. Eu já mencionei nos episódios aqui que eu tenho gravado, que é a metodologia cristã, a metodologia da Adriana. Mentira, que não é minha, não. Mas é a metodologia que ninguém gosta de ouvir, que ninguém quer ouvir, porque é algo que vai te custar. É algo que vai exigir de você um esforço. Palavra, meditação na palavra, vida constante de oração, tá ali buscando diariamente o Senhor. Então, tudo isso vai te custar, vai exigir de você. E muitas vezes a gente não, né? Enfim, e também nós podemos perseverar no nosso dia a dia através da nossa comunidade de fé, ali na igreja local, discipulado com a liderança da igreja, estar junto com os irmãos. Aliás, eu tenho até que fazer um vídeo sobre, né, igreja, porque é extremamente importante para esse tempo nós entendermos que nós precisamos congregar. Não existe essa história de eu sou igreja sozinho. Jesus, ele não veio para o mundo ficar sozinho. Jesus, o nosso mestre, ele não veio para o mundo estar sozinho. Ele tinha os seus discípulos, tinha os seus apóstolos que caminhavam junto com ele, caminharam até o final do seu ministério. Então, por que você quer caminhar sozinho? Fique atento, fica a dica para você aí. Então, nós precisamos, né, nos apoiar na nossa comunidade de fé para conseguir permanecer e perseverar no nosso dia a dia. Quantas vezes a gente chega na igreja, eu mesmo, várias vezes cheguei mal na igreja, passando por alguma coisa, gente, orem por mim, eu não estou bem. E a intercessão da igreja me levantou, me tirou daquele lugar. Então, não deixe de estar em comunhão com a igreja. E também você precisa olhar para a eternidade, não apenas para o agora. Porque é aquilo que eu falei do objetivo, né? Se você tiver como objetivo a eternidade, os seus olhos estarão fixados nisso. Então, por mais que venham as lutas, os tempos difíceis, você vai permanecer olhando para o seu objetivo. É igual você que está querendo emagrecer aí. Seu objetivo é qual? Você vai lutar, correr atrás, fechar a boca até você conseguir chegar no seu objetivo. A mesma coisa nós, né? Os cristãos. Então, quem olha apenas para o presente, desiste. Desiste. Porque o presente nem sempre vai ser favorável. Nem sempre trará alegria para o nosso coração. Mas quem olha para a eternidade, permanece. Entendendo que tudo o que a gente está passando valerá a pena no último dia. Então, vamos recapitular tudo que foi falado aqui para você entender bem e conseguir aplicar isso na sua vida, porque é extremamente importante, né? Nós ouvirmos uma palavra e não ficar, né, só no campo ali de ouvir. A Bíblia fala que nós não podemos ser apenas ouvintes da palavra, mas praticantes dessa palavra. Então, a promessa para quem persevera, nós lemos no versículo de Hebreus 11, a perseverança, ela gera em nós um caráter e a vida eterna.
Precisamos permanecer olhando para Cristo, tá? Então, são os 3 pontos aí que nós estamos recapitulando. E a perseverança não é sobre resistir um dia, mas sobre permanecer todos os dias olhando para Jesus. Não se trata, né, de hoje eu vou orar, aí amanhã não ora. Não. Precisamos perseverar todos os dias em oração, em meditação da palavra, em comunhão com a igreja, em comunhão com nossos irmãos. E assim, dessa forma, a gente vai conseguir permanecer com os olhos fixos em Jesus. Então, a pergunta para você refletir no final desse episódio é: em qual área da sua vida você mais precisa perseverar hoje? Eu já tenho a minha resposta. E você? Qual é a área da sua vida? E o que tem sido a sua maior motivação? O agora ou a eternidade? 2 perguntinhas para você refletir depois que você desligar aqui esse episódio e responder. Tenta responder para você mesmo, tá bom? Então vamos orar para a gente finalizar esse episódio. Era isso que eu queria falar com vocês hoje. Uma palavra que falou bastante comigo, que sempre fala, porque estou 10 anos aqui com Jesus, né? E isso, sem dúvida, já é um reflexo que eu tenho perseverado nessa caminhada. Tempos difíceis chegam, tempos fáceis também, mas o propósito nosso objetivo, não é olhar para o que nós estamos vivendo hoje, mas é permanecer com os olhos em Jesus. Pai, no nome de Jesus, eu quero te agradecer por essa palavra, te agradecer, Senhor, pela tua instrução desse dia, que o Senhor nos ajuda a perseverar em Ti e a manter os nossos olhos fixos no Senhor. Ajuda, Senhor, cada um que está ouvindo esse episódio agora, que seja qual for a área, Senhor, que essa pessoa tem tido dificuldade em perseverar, que seja o Senhor dando graça, força e ajudando, Senhor. Não nos deixe estagnados, mas nos ajuda, Senhor, a perseverar, pois nós sabemos, Senhor, que aqueles que desistem ou que retrocedem não te agradam, mas aqueles que perseveram até o fim, esses sim te agradam. Então nos ajuda, Pai, é o que nós te pedimos e já te agradecemos em nome de Jesus. Então é isso. Que Deus abençoe a todos vocês. Nos vemos no próximo episódio. Lembrando de comentem aqui tudo que Deus falou com você ao longo desse episódio e também compartilha, tá bom? Que Deus abençoe.